Olá! O combate à corrupção desperta paixões acaloradas. Seria possível zerar, banir a possibilidade de corrupção? Em quais países isso aconteceu? Para falar sobre corrupção e sua ligação com o sistema eleitoral, sobre financiamento de campanha, está aqui conosco Bruno Reis, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG. Professor, obrigado por atender nosso convite. Imagina, e eu acho até temerário entrevistá-lo, porque realmente é um assunto que não é muito da minha área, que é mais cultura. Mas eu acho quase obrigação a gente se informar e repassar informação sobre um momento tão delicado que a gente está vivendo, né? Assim, então, a corrupção, né, sendo crime no limite, a gente realmente não tem ambição de entender tudo que se passa, né? Porque é muito vasto o tema, é vasto e algo que se dá de maneira mais ou menos oculta. Você não vai ter estatísticas sobre corrupção em lugar nenhum do mundo. Não vai ter recibo. Não vai ter recibo, é isso que caracteriza ela. Né? Então, é um campo em que a gente explora um pouco, de maneira um pouco tateante, entendeu? Assim, a gente vai andando, inferindo um pouco na sua relação com a dinâmica geral do sistema político, ver um pouco a cara geral da coisa. Isso, está certo. Né? A sua tese, que você defendeu lá do doutorado, em 1997, ela começa a abordar ali a influência do econômico sobre o político. Sim, não é? E São as suas primeiras pesquisas ali. Você manteve mais ou menos alguma linha? Você voltou para ela depois de algum tempo? Pois é, talvez se me perguntasse 10 anos atrás, eu ia dizer que não, parei com aquilo. Eu formei em economia, né, na graduação, fui fazer mestrado, doutorado em ciência política e a minha tese virou uma espécie de acerto pessoal de contas das minhas coisas todas, botando a teoria política para conversar com a economia e as influências mútuas que aconteciam aí, explorando um pouco o caso do Brasil. Não é exatamente uma teoria com um teste empírico, nada disso. É um exercício pessoal. Anos depois, eu comecei a me aproximar da agenda da reforma política e sistema eleitoral. Se me perguntasse 10 anos, eu falava, não mexo mais com isso. Mas, exatamente, o gancho, o veio pelo qual eu acabei centrando meus esforços ao discutir reforma política, foi o que a gente estava ou não fazendo com o financiamento de campanha, a regulação do financiamento de campanha. E hoje, mais claramente, dá para ver um círculo se fechando. Quer dizer, de novo, eu estou interpelado nesse momento a montar um projeto de pesquisa sobre as interações possíveis que se pode postular entre o sistema eleitoral de um lado e a dinâmica econômica de um modo geral, de maneira mais ampla. É tentador falar relação de sistema eleitoral e corrupção, mas isso não é tão trivial assim, porque não é tão direto. Não é tão direto e, eventualmente, mais relevante até do que a corrupção, porque é sempre o crime, é aquilo que é ilegal, é, eventualmente, você detectar algum viés sistemático de favorecimento de certos interesses dentro do sistema político que, às vezes, se dá de maneira legal. Isso. No entanto, isso pode ser mais grave do que a corrupção. O varejo da corrupção pode ser aquela coisa que, eventualmente, se você tiver um sistema judicial e de investigação, Ministério Público funcionando, você detecta e pega os criminosos. A gente está vendo exatamente as turbulências desse processo que a gente está passando. Do outro lado, eventualmente, você tem um processo de captura do processo decisório, do sistema decisório de uma democracia, por algum conjunto pequeno de interesses que se dá de maneira legal, que os caras ganham influência sobre a redação da lei. E aí, naturalmente, esses não vão estar cometendo crime. Eles ajudam a escrever a lei, entendeu? Então, a lei que os beneficia. A lei que os beneficia. Então, você pode ter um sistema fortemente capturado, enviesado, que favorece uns em detrimento de outros, de maneira legal, sem que, tecnicamente, role corrupção. Embora a gente possa, em termos teóricos, dizer que ela é uma democracia mais ou menos corrompida, etc, etc. Em alguns artigos, seus, principalmente lá de 2014, 2015, você dizia que a gente estava vivendo um período de relativa estabilidade, troca de comando na presidência, alternância de poder de partidos, não é? E que as pessoas até tendem a não querer muita reforma política, porque deixa quieto, está funcionando. Aconteceu. Mas acho que já passou, esse momento de estabilidade. A estabilidade, sem dúvida. O ceticismo ou resistência à reforma política entre meus colegas da ciência política, nem tanto. Né? Acho compreensível. Quer dizer, o que houve? De fato, de 93, mais ou menos, sobretudo 94, com o real, até pelo menos 2012, talvez 2013, aquele marco de junho de 2013 dos protestos, você tem nesses 19 anos, 20 anos, você tem o período mais estável da história política do Brasil. Ponto. Desde
que Cabral baixou aqui. Em 500 anos. Coisa assim, não tem. Quer dizer, tudo bem que a história política independente, você pode pegar da independência para cá, mas mesmo você pega no Império, os gabinetes, rotatividade ministerial era mais alta, República Velha é o que é, um esquema muito autoritário, e aí, período de 45 e 64 é instável, e mesmo na ditadura, se você for pegar, a circulação ministerial era mais alta do que no período do Fernando Henrique Lula, em que Fernando Henrique, você teve o mesmo ministro da Fazenda por 8 anos, isso era impensável. E isso é muito importante, né, para a vida do país. Sem dúvida. E o Lula, você teve o mesmo presidente do Banco Central por 8 anos, assim, só uma troca no Ministério da Fazenda. Que as pessoas vão perguntar, e o que eu tenho com isso, né? Eu digo, presidente do Banco Central. Mas essa estabilidade é que atrai os investidores, que colocam o capital para rodar, né? Nesse período, tem muita coisa para se mostrar. Havia problemas, evidentes, eles estão à luz do dia. E, enfim, eles eram detectáveis. Eu sou um dos caras que, de 2005 em diante, falei, tem problema, tem que mexer, porque vai dar merda. Mas, de todo modo, nesse período de 94 a 2012, você tem, sim, uma melhoria da qualidade da governança, uma melhoria inequívoca do controle da corrupção. E a Lava Jato é sintoma disso. E partindo do próprio Estado, né? Partindo do próprio Estado. Você chama a atenção que a maior parte dos escândalos, quando começa a explodir 2014, 2015, eles vêm através das instituições do governo, Controladoria Geral da União, e não através da imprensa. Rarissimamente a investigação jornalística autônoma. Isso é um ótimo sinal. Isso é bom sinal do ponto de vista da capacidade do Estado se autocontrolar, né? É claro que isso é um aprendizado. É claro que isso se dá de maneira penosa. É claro que, eventualmente, erra-se a mão. E eu acho que a Lava Jato tem seus excessos, né? Agora, esse processo foi propiciado pela estabilidade política que vem de 94 para cá. Entendeu? Porque é isso que dá o lastro, eu brinco assim um pouco, a pré-condição para a autonomia de um juiz que sai prendendo político ou de um procurador que sai investigando, etc., a autonomia da Polícia Federal em relação às conveniências do Ministério da Justiça, o lastro que dá sobre isso é a organização e a estabilidade do sistema partidário, continuidade de políticas que dá autonomia para a burocracia. É petista vigiando tucano e tucano vigiando petista que acaba dando autonomia para um juiz arbitral que julga que é o caso, sem que a casa caia, sem que alguém vá demitir o juiz. Ou, enfim, simplesmente fazer um expurgo no judiciário, ou mandar um delegado policiar a fronteira, etc., tirar do jogo. Esse tipo de controle mútuo político, que aos poucos foi se cristalizando no país, que está por trás da Lava Jato. Qual é o risco um pouco da Lava Jato? Se na ambição de limpeza, que é ingênua, que você vai zerar tudo, você acabar desorganizando completamente o quadro político, você piora até as condições de controle da corrupção. Então, o que teve naquele período uma melhoria de políticas e até melhorias sociais, né? E o nosso sistema político, professor? Porque você também chama atenção em alguns artigos que nenhum país do mundo conseguiu banir a corrupção. E que, dependendo do sistema eleitoral, é que isso melhora ou minora o combate à corrupção. O nosso sistema eleitoral, ele contém muitas falhas, né? Eu acho que tem problema. Eu me tornei, nos últimos 10, 15 anos, um dos caras que, entre os colegas da ciência política, que estavam céticos, dando ênfase na estabilidade, olha, as coisas estão funcionando bem, calma. Eu compreendo essa cautela. Mas eu fui levado a crer que tinha um problema embutido no sistema eleitoral e na forma como o nosso sistema eleitoral interage com o sistema de financiamento. Para além dos políticos, né? Para além do... Para os políticos, o meu ponto é o seguinte, o perfil dos políticos é endógeno às regras, no sentido, deriva da regra. Entendeu? Os políticos não dá em árvore, né? O político não nasceu político, então tem o país Brasil e seus políticos que nasceram da natureza. Os políticos foram eleitos, né? Então o sistema tem seus vieses, né? E eventualmente eu acho que é um sistema muito vulnerável a dinheiro e isso incide sobre o perfil dos políticos, né? Quais os elementos característicos? Quais os elementos disso? Acho que primeiro é uma coisa, assim, alguma cautela, né? Que assim, o sistema eleitoral, a função dele é produzir representação equânime das pessoas, um bom sistema eleitoral, mais do que combater a corrupção. Combater a corrupção é problema do judiciário, do Ministério Público, da polícia.
beleza, tem coisa para fazer. Mas sim, haverá sistemas mais fiscalizáveis ou menos fiscalizáveis que facilitam ou dificultam o trabalho do controle. E haverá sistemas que deixam os políticos, os candidatos competitivos, os vencedores, mais ou menos expostos à dependência pessoal de dinheiro, de financiadores. O nosso sistema não vai bem nisso. Ele é difícil de fiscalizar e ele deixa os eleitos muito dependentes de dinheiro. Uma das características que se aponta é a grandeza, né, dos distritos, né? Por exemplo, qual é o nosso ponto? O meu ponto básico que eu tenho martelado ultimamente. O Brasil concentrou muito a oferta de dinheiro, a origem, as fontes do dinheiro. Como ele fez isso? Quando ele bota como teto para incidir sobre o doador um percentual proporcional à sua renda. No nosso caso, é 10% da renda do doador. Cada um de nós pode doar 10% do rendimento bruto do imposto de renda no ano anterior. Isso significa que o político racional vai pedir dinheiro para grandes doadores, para gente rica que vai poder resolver sua campanha sozinho. Uma pessoa que ganha 100 mil no ano vai poder doar só 10 mil. E se ficar maluco, não vai ter como tirar do seu salário 10 mil para jogar lá. Então, ele muito antes de se tornar realmente decisivo, ele já é barrado, Ele chega no teto dele. Mas se o cara tira, digamos, 100 milhões por ano de rendimento bruto, ele pode doar 10 milhões. E até 2014, as empresas podiam doar 2% do faturamento bruto. Por isso, a JBS pôde doar legalmente 400 bilhões de reais, entendeu? É um absurdo, Então, e o que é isso? Isso só tem no Brasil. Isso é um erro de desenho. De limite, isso é uma falha de engenharia da instituição, digamos assim, uma falha de estrutura, que é permitir que as pessoas doem proporcionalmente à sua renda. Isso joga os partidos e os políticos no colo de gente muito rica ou empresas muito poderosas, enfim, setores. Não é que as empresas financiavam, eram pouquíssimas, enormes empresas de setores que dependiam de renda do Estado. A gente está fazendo um intervalo agora, pois não. Mas a gente volta daqui a pouco ainda falando sobre o sistema eleitoral e também sobre financiamento de campanha e a sua relação intrínseca também com a questão da corrupção.